Boa noite. Vamos falar de fé mais uma vez? Essa é a terceira live que nós fazemos. Na primeira nós falamos sobre os tipos de fé e etc. Lembrando que esse canal foi criado para a gente tentar fazer florar a fé nas pessoas, crescer a fé, incentivar, motivar, plantar a sementinha de mostarda e fazer o crescimento de todos. Eu queria lembrar que nessa nossa terceira live aqui, e realmente tem me surpreendido o resultado, porque. E não temos esse objetivo, não, de jeito nenhum. Se a gente atingir uma alma só, o resultado já está consolidado. Então, mas eu queria falar sobre, nesse terceiro dia, o nosso tema seria: o que eu faço quando eu estou perdido? Né? Eu quero fazer uma recapitulação, rapidamente, do que é fé, né? Fé é esperança. Eu sempre falei que a fé, o melhor significado de fé é a esperança. Esperança em quê? Esperança nas promessas. As promessas que Jesus Cristo trouxe no nosso Novo Testamento, na sua vinda ao nosso planetinha aqui, insignificante, e as promessas de vida eterna, as promessas de justiça. Bem-aventurados que clamam por justiça, que eles serão saciados, e etc. E essas promessas, elas estão todas escritas na palavra que foi nos deixado pelos escritos, pela mensagem que está escrita naquele nosso manual de sobrevivência, que eu sempre falo aqui. A promessa e a mensagem está ali. Basta a gente buscar e tentar ver quais são os benefícios daquilo para nosso coração, né? Então, antes disso, eu queria fazer um desafio. O desafio para aqueles que são ateus, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam, ainda não entrou no seu coração o sentimento de fé e etc. Tal. Eu queria fazer um desafio. E o desafio é o seguinte: para aqueles que são ateus, que acreditam só na ciência, eu queria lembrar que a ciência, há 200 anos atrás, acreditava que a Terra era plana. E a ciência também muda, né? Então, se você coloca a crença numa coisa muito fixa, a tendência é você, mesmo sendo materialista ou cientificista, é de dar com os burros na água, né? Porque as coisas mudam. E a fé é a crença naquilo, das mensagens e etc. Então, para aqueles que são ateus, que não acreditam em nada, que acham que a vida ela é a vida material, etc., eu queria fazer um desafio. E o meu desafio é o seguinte: por que eu tenho fé? Por que eu tenho fé? Então, se eu olhar na mensagem que está aqui e eu entender e aprender a mensagem que está aqui, eu vou descobrir o seguinte: eu desafio o materialista e o ateu. Qual a doutrina materialista e de ateu que consegue mudar um infortunado, um malfeitor, coisas ruins, a se tornar bom? Qual? Qual é a doutrina materialista e ateu que aquele cara que perdeu a alegria de viver, que está infeliz, você consegue consolar e recuperar ele? Qual é aquele cara desesperado na alma, está machucado, está doente? Qual é a mensagem que consegue recuperar esse indivíduo? A mensagem que consegue recuperar esse indivíduo, eu mostrei naquele livro ali, naquela mensagem deixada, ela vai recuperar. A mensagem materialista e a mensagem do ateu não vai recuperar. Qual é a mensagem que consola a perda de um ente querido, a perda de um filho para uma pessoa, de um materialista e de um ateu, que vai consolar a pessoa?
só pode ser a mensagem que está aqui, ó. Essa mensagem vai consolar a pessoa. E a pessoa vai entender o porquê que as coisas estão acontecendo com ela. Mulheres perdidas, homens perdidos. Aquele egoísta dentro de casa, que só pensa em si. A essa mensagem cristã, ela vai fazer ele entender que a vida em família é uma vida em comunhão, não é uma vida egoísta. E aquele que é egoísta fora de casa é pior ainda, porque ele é um indivíduo perdido, que ele vive num mundo próprio e nas crenças próprias. E aquele cara que está sem bússola, está perdido, está andando para a rua, a gente consegue recuperar ele com a palavra, com os ensinamentos que estão escritos lá há milhares de anos. A gente consegue. O materialismo e o ateísmo não conseguem. Os criminosos que estão nas penitenciárias, presos, quantos são recuperados através da palavra que está escrito na Bíblia? Quantos são recuperados? Muitos não. Mas se recuperar um lá, a palavra foi capaz de recuperar. Qual é o trabalho de um ateu, o trabalho de um materialista de recuperar um cara desse? É zero. Porque o sentimento em relação ao ser humano não é forjado dentro dos valores do coração e do amor. Aquele cara que está, as viúvas, os órfãos, quem consola as viúvas e os órfãos? A mensagem recupera, consola. Aquele que não sabe perdoar, aprende a perdoar. Os cegos, os mudos e os aleijados que nascem assim. A mensagem de Jesus, a mensagem da palavra, ela cria resignação nas pessoas. E entender que existe um motivo para tudo. E não a revolta, né, para isso. E até situações mais críticas, pessoas com depressão. Quantas são recuperadas através de uma palavra de amor, de carinho e de esperança, né? Então eu quero dizer o seguinte: o materialismo não preenche a nossa existência. O que preenche a nossa existência é o amor, a esperança, que é a fé. É isso que recupera a nossa existência. Temos dúvidas em relação à fé? Óbvio, temos, sempre vamos ter, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou doente? Por que eu não estou ganhando dinheiro? Por que minha família está passando necessidade? E outras coisas. Mas isso é o menos importante. É o menos importante. Eu vou ler aqui rapidamente uma epístola de Tiago. O que é epístola de Tiago? Tiago não é um livro do Novo Testamento. Os livros que vocês sabem é Marcos, Lucas, João e Mateus, né? Onde Lucas era um seguidor de Paulo, era um médico, Marcos era um seguidor de Pedro, e tínhamos os dois discípulos, os apóstolos de Cristo, que eram Mateus e João, os 4 livros principais do Novo Testamento. Tiago, que não se sabe direito quem era esse Tiago, se era o Tiago de Zelotes, se era o Tiago irmão, suposto de irmão de Jesus, ou se era o outro Tiago, mas Tiago ele escreveu uma epístola. O que é epístola? É uma carta que ele mandou para as igrejas. Era uma carta que ele mandou para igrejas, diferente das cartas de Paulo, que ele mandou para 7 igrejas dentro do cristianismo original. Então Tiago, ele escreveu o seguinte, olha só. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pô, alegria por passar por sofrimento, né? Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a mensagem de Tiago, Tiago 1, de 2 a 4, que eu li aqui,
É uma mensagem que, por mais que você esteja passando por tribulações, você deve manter a sua fé e acreditar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está escrito aqui em Tiago 1:5, né? Então, ele já trata essa resiliência perante todas as tribulações que nós passamos, as dificuldades, a doença, as brigas, os ressentimentos, etc. Então, essa mensagem é muito, muito significativa em relação ao tema que nós estamos falando aqui, né? Existe um outro, eu queria mencionar Mateus 8, 23 e 27, que é também interessante, que as pessoas não leem, né? Geralmente não leem a Bíblia, mas eu quero ser um instrumento para passar isso. Inclusive foi recomendado essa passagem por uma pessoa cristã e da fé, que vive, a vida inteira viveu da fé. Eu não vou mencionar o nome aqui, uma pessoa muito querida no meu coração aqui, e que eu tenho o maior respeito, uma pessoa que passou a vida dedicada à fé, fazendo grandes obras, com grande fé, e inclusive uma incentivadora da gente continuar fazendo isso aqui. E ela me sugeriu aqui Mateus 8, 23 a 27. Eu vou ler aqui. Entrando Jesus no barco, seus discípulos disseram: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Ele estava dormindo lá, em maior tempestade, os caras lá dentro do barco, os apóstolos dele lá, os discípulos. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Aí os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez a completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, até os discípulos de Jesus não tinham fé suficiente para crer que mesmo com ele junto, eles iam morrer, eles acreditavam que iam morrer. E quem é esse que tem essa capacidade? Então, mesmo assim, nesse momento, eles duvidavam piamente dos valores que estavam sendo passados para eles. Apesar de terem visto vários milagres, várias coisas feitas, várias palavras de sabedoria, mesmo assim, eles ainda não tinham dúvidas. Então, ter dúvidas, se até os discípulos duvidaram, para nós que somos altamente imperfeitos, e muitos de nós nem estudamos, né, as palavras, a gente duvida também e não é anormal, né? Não é anormal. Então, o que a gente precisa fazer é perseverar, entender que tudo tem um propósito, esse propósito está escrito lá, e nós vamos seguir em frente, né? Eu separei também uma outra coisa importante para falar, que existe um filme que chama o filme chama Frank versus Deus, Frank versus God, né? E é um filme onde uma pessoa, um ateu, um materialista, ele processa Deus. E ele processa Deus por causa que se esse Deus é esse Deus que se fala, por que tem guerra? Por que tem morte? Por que pessoas boas sofrem coisas ruins? Uma doença, um problema, um sofrimento. Então ele processou Deus. O filme trata disso. Não é um filme nota 1000, não, mas é um filme que tem essa temática, né? Do materialismo, do ateu
processando Deus por causa das coisas que ocorrem, né? E porque coisas boas ocorrem com pessoas, coisas ruins ocorrem com pessoas boas. E aí o filme vai se transcorrendo e a advogada de Frank, acusando Deus, as testemunhas que estavam presentes eram representantes de todas as igrejas que estavam ali sentadas. E um dos representantes sentou-se na posição de testemunha e foi questionado por essa advogada acusatória, dizendo assim: por que pessoas boas, por que tem guerra? Por que tem pessoas fantásticas que sofrem com doenças, vêm a morrer? Outras pessoas são assassinadas por bandidos, e eram pessoas sensacionais, maravilhosas, crentes a Deus. Por que esse Deus permite tudo isso? Né? O filme fala isso. A resposta do religioso, não importa qual a religião que ele é, já que ele era ele era o orador defendendo todos os representantes religiosos ali no julgamento. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: para eu saber por que tudo acontece, eu teria que saber a mente de Deus, eu teria que saber a lógica de Deus. E isso é um mistério. Isso é um mistério. Eu só sei que as coisas acontecem porque as coisas fazem nós crescermos. Né? Então ele fala o seguinte: eu pedi força para Deus e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria para Deus e Deus me deu problemas para eu resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para eu superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Todos os meus pedidos foram atendidos. Ou seja, tudo que eu quero, toda a minha promessa, todos os meus desejos são atendidos de formas que eu posso não entender. Mas eu vou conseguir aqueles meus pedidos dessa forma. E vou receber de volta o quê? Ensinamentos, aprendizado, obstáculos, luta, fé. Eu não vou perder minha fé. Eu não vou abandonar minha fé. Então, esse é o sentido da mensagem. Né? O filme inteiro, ele não é aquela obra de arte de Hollywood. Obviamente que não é. Mesmo porque um livro com essa temática cada vez tem menos valor, né? Cá entre nós aqui. Mas a mensagem é muito forte, cara. Muito forte. Quando acontecem coisas pra gente, a gente tem que, com resignação, tentar entender o propósito de tudo que está rolando, tudo que está acontecendo. Então é essa a mensagem de hoje que eu queria deixar para vocês. Que nada é por acaso. Agora, eu não vou trocar a minha promessa, o ensinamento que está escrito, por um pensamento cientificista ou materialista, porque ele não me conforta, ele não me leva a direção nenhuma, ele não me leva a um propósito maior, ele não me leva. Eu respeito todos esses pensamentos, lógico, mas uma coisa não exclui a outra.
As coisas, elas andam em paralelo, andam juntos, né? Então hoje, por exemplo, a discussão sobre o criacionismo, a criação de Deus, é uma coisa superada praticamente. Não tem como você justificar a criação se não tiver um sistema inteligente para isso, tá bom? Olhe para o relógio do seu pulso e pergunte para ele por que ele existe. Ele existe porque houve um criador para ele. E é assim que as coisas funcionam. Se a Terra se movimentasse 2 centímetros fora da órbita que está hoje, não teria vida no planeta Terra. Então, vamos seguir em frente. As pessoas que precisam da mensagem precisam procurar a mensagem, precisam estudar, precisam engrandecer os seus conhecimentos. O conhecimento leva você num patamar diferente de resignação, de aceitação. Às vezes a pessoa mais simples, ela aceita, ela fala, Deus, é isso que Deus quis para mim. Mas é num pensamento teologicamente diferente. O público que assiste o canal aqui tem condições de se aprofundar, tem condições de aprender, tem condições de gastar um tempinho para conquistar esse espaço, tá bom? Graça e paz, fiquem com Deus. Semana que vem, talvez começamos com falar de parábolas, que é muito legal. Eu só não falei parábolas hoje porque eu não queria deixar de falar sobre o ateísmo, o materialismo, que é um desafio muito grande na cabeça de todos. Muitos falam que têm fé, mas são ateus. Muitos falam que têm fé, mas são materialistas. Vive no materialismo total. O materialismo, você ter as coisas é ótimo, mas não vai preencher o sentido da sua existência. Tá bom? Graça e paz, boa noite a todos. Vamos, na próxima semana, seguiremos nessa missão aqui de propagar conhecimentos que as pessoas busquem a fé. Vamos falar de fé. Até mais, boa noite.